Estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre o plano diretor, mais precisamente sobre o plano diretor participativo que foi resgatado, que estava aí adormecido, mas agora parece que enfim a população vai poder colaborar. Para falar sobre esse assunto, eu estou com a professora Janice Tirelli e com o vereador e professor Lino Pérez. Eu vou começar falando sobre a participação da população nos processos de elaboração e planos urbanos que tinham sido extintos, digamos assim, e que agora foram retomados em um outro momento a gente falou sobre essa retomada da participação popular, e a região do Campeche sempre foi muito resistente, até com medo da preservação da natureza, enfim, da não preservação da natureza. Eu queria falar com a senhora, professora, o que se avançou desde o início dessa discussão e qual é o temor da região ali com relação ao plano diretor? Bom, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a vocês. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de frisar é que o processo participativo do Campeche, ele sempre começou por iniciativa da população. Então, é anterior às iniciativas que vêm por necessidade de lei, como do Estatuto da Cidade, e com isso a exigência da prefeitura, dos órgãos públicos solicitarem a participação da população, Sim. Na verdade eram obrigados, são obrigados, nós já estávamos pensando no planejamento comunitário. Tanto é que em 1997 a gente fez um seminário comunitário de planejamento do Campeche e lá nós reunimos especialistas, reunimos uma população média nas nossas reuniões de 250 pessoas. Resultou durante 3 dias. No conhecido dossiê do Campeche, que depois culminou no plano diretor comunitário em 2000. Isso foi um inspirador do plano, do nosso plano, que foi chamado Plano Alternativo Sustentável, naquela ocasião. Mas até chegar nesse ponto, nós tivemos muitos percalços, porque a própria prefeitura, ela não colaborou nesse sentido. Então, acho que acabou aceitando a participação nossa por insistência e, eu diria assim, de valor da comunidade. Quer dizer, reuniu um grupo muito forte de pessoas, nós tínhamos muito o auxílio dos técnicos, o pessoal da universidade, lá, os professores da arquitetura, inclusive o Lino, o Paulo Riso e outras pessoas que vieram, Christian Colbert, uma série de pessoas que vinham com muito prazer nos ajudar e pensar alguns elementos. Então, o nosso planejamento já está pensado há muitos anos, é final da década de 90, Então, eu diria assim, foi lá que nós traçamos aquilo que devia ter sido traçado para orientar como é que ia ser o processo de ocupação urbana lá. Então, nós sempre pensamos assim, primeiro tinha que ter um plano de saneamento básico. Isso até agora nós não temos. Tem aí um plano, mas não tem. Então, já aí vem um ponto de insatisfação nossa, porque vem a questão do saneamento vem como imposição de uma perspectiva, Essa coisa do emissário. Modelo, de ocupação intensa. Exatamente, ocupação intensa, porque eles ainda têm na cabeça que aquilo é a bola da vez, lá é o lugar onde deve ser muito ocupado, porque existe uma grande área disponível, etc. E realmente uma área natural muito boa, muito linda, também. Tinha questão, vou levantar alguns pontos que foram chave para o final da década de 90 e que perduram até hoje. A não verticalização, ou seja, infelizmente nós temos visto que enquanto em meados da década de 2000, nós estávamos discutindo nas escolas, discutindo nas nossas reuniões comunitárias como é que nós íamos planejar, e estávamos discutindo com a população, os empreiteiros, os empresários estavam trabalhando em silêncio, E, do outro lado, a prefeitura acelerando a liberação de gabaritos, de licenciamentos. Exato. Tanto é que você hoje olha a orla do Campeche, ela é irreconhecível, Bom, a questão dos gabaritos, a questão da via, aquela beira-mar que passa pelas dunas, aquela lá também era uma questão de honra para nós. Eles conseguiram inclusive bloquear, Conseguiram bloquear. E não só essa parte do sistema viário, mas outras no interior da região para abrir caminhos, para fazer valer também o acesso ao mar, que até hoje você vê grandes condomínios que não tem aquela diferença, aquele espaço reservado de 125 metros para poder dar acesso à população.
Então eu não sei, isso é uma lei, tem que ser cumprido, eu nem sei como é que vai ser. Não, agora o juiz, o Marcelo Borges Claras, determinou a prefeitura até 6 de outubro demarcar toda a orla do Centro Solar. Vai ser um problema, um anos. quiprocó, porque os condomínios já estão prontos, Exato. Tem casarões enormes lá, e tem também, não só condomínios de casas, tem condomínios de apartamento, né? Aquele Essence tem quantos prédios? 15 prédios, eu não sei como é que eles vão fazer. O fato é que eles têm que fazer, né? Se apressaram de um lado, agora vão correr atrás do prejuízo, né? Na verdade, é um crescimento, inclusive, desordenado, né? Porque Campeche, nos últimos 5 anos, pouquinho mais, explodiu, né? Ele tá... Isso, eu diria assim, esse desordenado cabia mais para uma década passada, porque eu acho que a especulação imobiliária tratou de ordenar do jeito dela. Incorporou o discurso, né? Só que fez do jeito dela, não respeitou a lei, né? Fez em cima das dunas, pôs deck na praia. Então eu diria assim, deck ecológico. Ecológico, é. Então foi assim que a coisa... Então isso foi muito que veio dos órgãos públicos, muito por crítica aos pobres que estavam lá. Ou seja, você fica ocupando a parte das areias, não é, Lino? E aí você precisa tirar essa turma porque eles são ilegais. Quem é ilegal, né? Qual é a expectativa do restabelecimento do núcleo gestor municipal e do plano diretor participativo e em cima das 13 audiências distritivas? Distritais. Distritais. Que o Campeche e a comunidade local, o que eles esperam? Olha, eu não sei se é muita esperança, assim. Eu acho que o que existe... que bom que o Ministério Público se preocupou com esse aspecto, né? Quer dizer, mas não foi por ele por si só. Não, pressão. Foi pressão popular, eu diria assim, gente guerreira nesse movimento que persistiu. Agora, eu acho que o Campeche vai participar. Não tem como, o Campeche nunca se nega a participar. Mas eu acho que agora sem ilusão. Porque nós já levamos tantos tombos, sabe? Nós sempre fomos dialógicos, nós sempre procuramos estar nos processos oficiais, nós impusemos muitas vezes à prefeitura uma maneira de agir, talvez por um certo espírito assim, autônomo, insurgente mesmo, de não aceitar, não querer e brigar por isso. Mas eu acho que nós vamos ter que rever novamente. Agora, nós não vamos, certamente a gente vai pensar como vai ser a metodologia desse processo, porque repetir o que houve vai ser um simulacro. Você sabe que simulacro é aquela situação que o que você vê não é exatamente o que a coisa representa ser, né? Então, você põe uma lista de presença numa reunião, todo mundo vai lá e assina porque está participando, e depois isso vira documento para eles. Quantas reuniões foram... vamos dizer assim, legalizadas, não é assim, como é que fala, que você comprovou a participação através desse mecanismo? O ano passado. Ano passado, né? Então, você vê que nós estamos cansados. Tanto é que o Campeche, desde o ano passado, já começou, e anterior, nós já tínhamos a recomendação, não assinem as listas. Não assinem, só os mais desavisados. Porque a gente vai fazer parte dessa... Compactuar, né? Compactuar desse festival de manipulação, né? E é verdade, ninguém está aí para dizer que é o contrário, é assim mesmo, tenta manipular a população, porque é o seguinte, não existe uma concepção de planejamento que venha na perspectiva de ver a essência dos problemas que nós vivemos nas comunidades. E nós fizemos no Campeche, acho que é por isso que as pessoas também citam o Campeche e tal, foi muita gente tentando colaborar no sentido de pensar os fundamentos de um planejamento. O que a gente precisa? Que região que nós temos? Como são as características, os recursos naturais da região? Qual é o número de população viável? O aquífero de abastecimento, para quanto vai dar? E a partir daí você planeja, né? Se eles fizeram, e eu sei que no IPUF fizeram em parte isso, por parte de alguns técnicos mais conscientes, eles o fizeram, às vezes, por nossa pressão e, às vezes, passaram por cima disso também. Eu não estou dizendo os técnicos, necessariamente, mas chegou um ponto que a coisa tinha que ser feita, né? E nós, veja bem, quando a gente fala do dossiê Campeche, uma das coisas que a gente coloca em consigna lá,
em texto assim, que a gente quer, o Campeche que nós queremos. Né? Qual Campeche que a gente quer? A gente quer manter não um Campeche parado, estático e extremamente, como eles falam, os bichos grilos do Campeche. Não, estamos noutra década, já estamos no século XXI, mas nós queremos preservar aquilo que é o alimento da nossa saúde e da nossa qualidade de vida, né? O exemplo do Bar do Chico assim, ele foi vítima de uma situação em que lá tinha todas as características para o bem viver. Eles acabaram com isso. Acabaram, literalmente. E não só acabaram, como ironizaram. Depois aquele deck que veio foi tapa, né? Na comunidade, que ela conseguiu fazer o rebote, né? Ainda bem, não vai ficar. E eu tenho impressão que impressão não, eu tenho quase certeza que qualquer deck que surja lá vai ser igual. Eles se preparem. Isso não é uma ameaça, é óbvio, a população fica até emocionalmente atingida, sabe? As pessoas ficam com raiva, porque existe esse direito. Isso é um direito, né? O direito à propriedade. Né? Vamos continuar falando sobre a região do Campeche e o plano diretor participativo no próximo bloco. O programa Impressões volta já. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando sobre o Plano Diretor Participativo e as possibilidades de consenso no caso da planície Campeche aqui na capital. Falando comigo está a professora Janice Tirelli e o professor e vereador Lino Pérez. No primeiro bloco, a gente tratou, né, de falar sobre a organização do Campeche, os moradores do Campeche que já vem discutindo o Plano Diretor há muitos anos, inclusive criaram um dossiê do Campeche que depois culminou no Plano Diretor Comunitário em 2000, né, a professora estava nos falando sobre isso, e também sobre algumas expectativas, né? Na verdade, a comunidade do Campeche questiona, né, professora, de que forma o núcleo gestor municipal do Plano Diretor Participativo vai ser restabelecido. Acho que essa é a principal preocupação, eu queria que a senhora falasse, né? Até porque já existem solicitações da comunidade, né? Então, de que forma isso vai ser de fato retomado e se de fato vai atender às expectativas da comunidade do Campeche. É isso? Eu tinha me adiantado dizendo que não existia ilusão de como seria. Mas, de qualquer forma, nós estaremos atentos, porque é preciso instaurar um processo que não seja, como muitos em outros momentos foram, de manipulação. Então, nós entendemos participação no seu sentido pleno, isso nós sempre dissemos lá. A participação tem a ver com o lugar que a comunidade ocupa no processo decisório. Não é só estar lá e referendar aquilo que os técnicos fazem ou propõem, enfim, ou se recolhe da população e depois cria-se um resultado, né, num mapa ou no projeto de lei. Nós queremos decidir também. Só que nós temos consciência que nós não decidimos sozinhos, quer dizer, existem várias etapas de decisão. Então, tem a etapa da comunidade, que é essa que eles vão querer reinstaurar, né, que são através de audiências públicas, né, que no mínimo, tem que fazer uma em cada comunidade, mas eu digo, isso é muito pouco. Tem as consultas, né? Quando é para consultar empresário, eles se reúnem nos hotéis e aí mostram aquilo que eles já tinham pensado e eles referendam. E esquecem aquilo que a comunidade já trouxe. Então é tudo muito isolado. E depois tem a Câmara de Vereadores que faz o papel, né, de fazer uma coisa de retalho, se ela não está interessada em defender os interesses da população. Então, veja, é um processo muito complexo, né? Então, o que nós teremos que estar atento para o quê? Para que esses procedimentos, eles sejam, primeiro, democráticos. Nós temos que ser consultados nas etapas, entendeu? Nós precisamos, primeiro, saber como está esse plano. Eu hoje não sei como é que ele ficou, porque ele foi para a Câmara e tem quantas emendas? 600 emendas. Né? Quer dizer, nós fizemos na comunidade, o IPUF fez lá a síntese, né? Mandou para a Câmara, pronto, porque a nossa parece que muito próximo do que a gente queria, com algumas coisas nós tivemos que abrir mão. Com 2 pavimentos. 2 pavimentos, não tinha beira-mar, o Pacuca, é o Parque Cultural do Campeche, né? Apesar de nós querermos muito mais áreas comunitárias, né?
não foram previstas. E áreas de interesse social, não sei se tem, entendeu? Mas o que eles fizeram? Eles não... Isso não está assim. A verdade é que hoje, se você perguntar para nós não sabemos como está o plano. Então, o que tem que fazer? Criar uma metodologia que se inclua nela a apresentação do estado da arte desse plano hoje. O que significa que aqui foi emendas de vereadores, aqui foi a comunidade, aqui foram os empresários, e aqui foi não sei quem mais. Em cima de mapas, né? Em cima de mapas. A última vez, a última audiência pública não tinha mapa nenhum. Desfalque de informação. Então, para ser democrático tem que ter informação, e as informações não devem ser superficiais, ela tem que ser de todas as etapas. Divulgado previamente. Divulgado, né? Mídia, e outra, não pode, e tem que ter espaço de discussão nas audiências. Por isso ela não deve ser fechada. Ela começa hoje, pode terminar a semana que vem. Porque exato, não é um momento só, deu ali, volta e acabou, porque a gente tem que correr por uma coisa que vai ser por décadas. Sim, até porque tem um estudo específico, cada região são esses mapas específicos e tudo mais, né? Então eu penso assim, isso é uma opinião minha, muito pessoal, nós não discutimos nem em cima disso, mas podemos até outras pessoas se concordarem, ou outras opiniões poderiam vir, mas assim,